Olá! Hoje eu quero falar sobre uma história. Ele saiu de casa, da casa dos pais, para abrir um negócio. E imagine só, aos 21 anos, ele fechou, exatamente. Essa pessoa que eu estou falando aqui, essa história, ele saiu para empreender. E aos 21 anos, ele faliu. Ele fechou a sua primeira empresa. Muito bem. E após muito tempo, buscando uma pessoa que ele gostasse, que ele amasse, ele encontrou a mulher da sua vida. E após longos anos, aos 40 anos, ele perde a sua esposa, a mulher que ele mais amou. De quem estou falando? De Abraham Lincoln. Por que eu começo a nossa live falando sobre isso? Falando de perdas, de fracassos. Eu começo falando sobre sofrimento, porque os maiores medos e limitações somos nós mesmos que impomos, né? E o nosso tema hoje são as cinco dificuldades da nossa fala. Abraham Lincoln foi um homem que insistiu diversas vezes na carreira política. Para quem não conhece a história dele, é uma história lindíssima. E quem conhece toda a história vê que ele foi muito persistente, ele foi muito perseverante, ele não aceitava a situação de perder. E eu quero falar sobre isso hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Pereira, eu trabalho na área da comunicação, ajudo pessoas a se comunicarem, a serem muito mais expansivas, a falarem do seu negócio, dos seus sonhos, a falarem sobre o seu produto, serviço. E hoje eu quero falar sobre isso. Como eu falei, os maiores medos, né? Vou citar hoje 5, nós é que impomos. Todo mundo sabe, né, e escuta que o sucesso ele não ocorre por acaso. Existe toda um caminho, uma jornada, existe uma estratégia. Chegam até a dizer que existe uma metodologia comprovada cientificamente. Mas hoje eu vou te dar 5 motivos porque você muitas vezes não quer dar aquele passo mais ousado, dar aquele passo de falar, de enfrentar os seus medos. E são as cinco barreiras que as pessoas falam muito, tá? Há uma frase muito conhecida que diz: caso acredite que pode algo ou não acredite, das duas formas você está certo. Você está certo. Então hoje eu quero que você acredite. A partir de hoje comece a acreditar. Falar para o seu cérebro que você acredita que você pode. Porque se você falar que não acredita, mandando mensagens inconscientes para o seu cérebro, porque a minha voz é feia, porque eu sou tímido, tímida, porque eu não consigo, para mim tudo é muito difícil. Cada vez que eu mando essas frases, esses comandos para o meu cérebro de afirmação, isso vai diretamente para o meu sistema nervoso, se torna algo coerente para a minha mente. Porque se eu estou falando, meu cérebro acredita piamente. Então isso vai para o meu sistema nervoso, meu sistema nervoso ele absorve e ele entende essas mensagens congruentes, ele vai fazendo com que o meu corpo assimile e acredite em tudo isso. Então eu quero te explicar hoje, para fazer uma coisa, a partir de hoje começa a praticar um exercício para que você comece a reprogramar sua mente, comece a mandar uma mensagem para o seu cérebro para que ele te ajude, para que ele te libere energia, o hormônio, serotonina, dopamina. Comece a mandar mensagem para o seu cérebro, comece a escrever frases, mensagens que você é uma pessoa inteligente, que você fala bem. Mas Fábia, eu não falo, eu mal consigo cumprimentar as pessoas, mas começa a dizer que você é uma pessoa influente, sabe? Porque há uma frase que diz que antes de eu conquistar algo, eu preciso ser aquilo, eu preciso realmente me sentir já sendo essa pessoa comunicativa, tá? Então hoje eu vou falar de 5 limitações da sua fala. Isso aqui é um tema que eu encontrei num caderno bem antigo de estudos e olha, eu achei fantástico. Pensei, olha, tô com saudade do pessoal, hoje é o dia da nossa live, hoje eu não trouxe nenhuma convidada. Então, parei tudo, agora eu estava fazendo aqui algumas pautas, alguns atendimentos, pensei, não, eu vou passar essa mensagem que eu tenho certeza que vai fazer sentido para alguém, tá? Então, a primeira limitação da sua fala é a vergonha de se expor, é a vergonha de falar.
Gente, a vergonha, ela faz parte de um perfil de comportamento. Vergonha não é uma doença, tá? É um estado superável. Você está passando vergonha, você não é uma pessoa, você não pode dizer assim, eu sou envergonhada. Não, você está sentindo vergonha e todo mundo tem vergonha, gente. Todo mundo tem. E sabe como é que surge a vergonha? A vergonha está muito associada à culpa, como se você tivesse que ser uma pessoa perfeita, você tem que ser uma pessoa assim, que fala perfeitamente. Não, e você não precisa disso. Você consegue entender que você não precisa ser uma pessoa perfeita? Que você simplesmente pode ser você? Quando você aceita as suas limitações, as suas vulnerabilidades, a questão da comparação, como eu falei agora, a questão da culpa, que é uma coisa que vem lá da infância, muitas vezes, quando há muitas represárias, quando você vê muitas críticas, muitas comparações, você precisa ser uma pessoa perfeita para ser amada, para ser aceita pelas pessoas. Isso já é uma autossabotagem, sabe? Então, a vergonha, você tem que pensar o seguinte: essa pessoa envergonhada tem um momento na vida da gente que ela precisa ficar no passado. Ela precisa ficar lá para trás. Como a gente sempre fala, né? A minha gata assim, é desesperada me puxando. Como a gente sempre fala, né? Que vergonha não paga boleto. Então, mesmo que você hoje faça um trabalho que você não dependa do dinheiro para trabalhar. Muitas pessoas falam, estão na mídia, estão nas redes sociais, pessoas que eu atendo que dizem, Fábio, eu não dependo disso para viver. Mas então o teu propósito de vida, qual é o tamanho da vontade que você tem de levar a sua missão adiante? Que propósito, missão de vida é sentido, é razão de viver. Ou você quer crescer na carreira, você tem vontade de ajudar, a tua vontade de ajudar tem que ser maior que a sua vergonha. A vontade de impactar as pessoas. Um exemplo, tá? Eu estava ali sentada agora, fazendo um trabalho, bem confortável, aí eu larguei tudo porque eu sei que essa mensagem vai fazer sentido para alguém. E a minha missão de vida nessa terra é fazer com que as pessoas superem os seus medos. E eu tenho trabalhado muito em cima disso, tenho atendido profissionais de várias áreas, atendido ONGs. Isso tem feito muito sentido. Então eu vim aqui hoje, nesta noite, compartilhar com vocês. Você está me assistindo pelo YouTube, me assistindo aqui pelo Face, pelo Instagram. Então eu ia dizer o seguinte, a vergonha, ela tem que ter um momento que você precisa se despedir da vergonha. Tem que dizer assim, olha, tudo bem, até hoje tu esteve na minha vida para me proteger, para fazer com que eu não sofra, mas agora eu não preciso mais de ti. Você tem que se despedir dessa pessoa. Tem um momento que a gente cresce, a gente amadurece, e a gente precisa se despedir daquela criança envergonhada, aquela pessoa que acha que ninguém vai gostar, que está cheio de crenças, cheio de ideias na cabeça. Saber que às vezes a gente pensa muito que o outro pensa na gente, e a maioria das pessoas, gente, estão tão preocupadas e ocupadas com tantas coisas que elas não vão ficar se preocupando se minha sobrancelha está torta, se eu não estou falando bem, não vai ficar cuidando se eu tenho audiência ou não. As pessoas não estão preocupadas com isso. Entendeu? Elas estão ocupadas em outras coisas. Se alguém não gostar de você, vai para outro perfil, entendeu? Então, a primeira coisa, a vergonha de se expor. Tem um momento que você precisa se despedir dessa pessoa e aceitar a pessoa que você nasceu para ser. Entregando a sua mensagem, falando, você é igual às outras pessoas, ninguém é melhor que você e você pode sim fazer isso, pode falar. A segunda limitação da sua fala é você dizer que não tem o que falar. As pessoas dizem, mas o que eu vou falar? Eu não tenho conteúdo. Será que as pessoas vão gostar do que eu falo? Gente, não ter o que falar. Qualquer pessoa pode fazer uma live, um conteúdo. Uma criança, se você pegar uma criança de 10 anos, tá? E dizer assim, olha, você vai falar sobre tal assunto amanhã. E se essa criança estudar por até 2 dias, ela tem um conteúdo. Então, você quer saber melhor como falar? Descubra as dificuldades do seu cliente, descubra as dificuldades, as dores, os medos das pessoas que você quer alcançar. Um exemplo meu.
Por que eu tenho que falar aqui hoje? Porque eu sei que você que está me assistindo está travando, você está adiando o seu vídeo, está adiando muitas vezes falar com as pessoas, está com vergonha de vender, está com vergonha de se lançar no digital, muitas vezes está com vergonha de desabafar, de procurar ajuda, você tem medo disso, você tem medo de expor seu conhecimento. Muitos profissionais, gente, que eu tenho acompanhado, tenho atendido, que tu olha assim, a pessoa tem tudo, sabe, estudou, tem pós-mestrado, e a pessoa ainda consegue acreditar que não tem o suficiente para passar, que não vai ser entendido. Então, descubra as dificuldades, sabe? Conte a sua história, algo que você superou e viveu, tá? Se você não tem o assunto, vá no YouTube, pesquise no YouTube, veja aqueles vídeos que são mais buscados, entendeu? Então, assim, ó, essa segunda trava, essa segunda dificuldade, limitação, estamos falando de limitação hoje, que é, eu não tenho o que falar. Gente, essa é uma grande mentira que o nosso cérebro conta para nós. Tá? Um exemplo, agora eu parei, fui lá, busquei no meu caderno, é preciso que você tenha então um caderno onde você anota todos os seus conteúdos. Eu tenho um caderno só sobre comunicação, eu vim aqui e fiz claro, eram 14 motivos, eu peguei os 5 principais que eu considero e vim falar aqui para vocês fazerem isso. Gente, 5 limitações da sua comunicação. A primeira limitação é vergonha de se expor. Segunda limitação é não ter o que falar, é uma mentira. Todas as pessoas podem falar algo que vai acrescentar para alguém, porque o óbvio para mim não é o óbvio para vocês, tá? A terceira limitação, gente, não se achar uma pessoa pronta. Será que eu tô pronto para falar? Pessoas acham que o seu vídeo tem que ser perfeito, tem que... Gente, muitas vezes tem pessoas que são simples, falam de qualquer lugar, sabe? Porque o importante é a mensagem, não é? Muitas vezes quando eu penso muito em mim, não tenho certeza de que eu sou boa o suficiente, eu estou alimentando muito o meu ego. Quando eu venho para cá fazer um vídeo, estou pensando se eu vou falar bem, se eu estou legal. Tá, é legal me preparar, fazer um estúdio legal, né, cuidar um fundo. É interessante isso, para que vocês prestem atenção no que eu estou falando. Mas quando eu me preocupo mais comigo do que com vocês, aí eu não estou realmente focada no meu propósito. Entendem? É a questão do egocentrismo. Eu estou preocupada mais comigo do que com as pessoas que precisam ouvir a minha voz. Então tem uma frase que diz: é melhor um vídeo nota 10. Olha só, será que é melhor um vídeo nota 10 ou 7 vídeos nota 7? Pense que 7 vídeos eu alcanço quantas pessoas? Então não queira ser perfeito, perfeita, se permita errar. Eu sempre digo, quando eu vou atender alguém, num treinamento de Strava, numa mentoria, que eu trabalho com mentorias individuais também, onde eu ajudo a pessoa a conversar, a falar, a fazer seu primeiro vídeo, a fazer sua live, fazer a sua apresentação na sua empresa, sabe? Então eu ajudo a pessoa, eu sempre digo assim, ó, se permita errar. Erra logo, por quê? Eu tenho que errar, Fábio, não tem que fazer certo. Não, erra logo, porque o erro é o caminho da perfeição. Não existe excelência sem uma consistência. Então, quanto mais você faz, mais você fica expert nisso, mais você tem excelência. Então, se permita errar. Não tenho certeza que eu estou pronta. Nunca nós vamos estar prontos. Estamos sempre aprendendo. Aquela pessoa que hoje fala bem é porque ela treinou. Tudo tem que ter um treino, uma musculatura, uma habilidade, ela vem com a prática. Então, eu não me acho pronta. Não, mesmo sem estar pronta, vai e faz. Quarta limitação da tua fala é: não gosto da minha voz, Fábia. Eu gaguejo, né? Não gosto do meu tom de voz. Gente, quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente precisa mudar. É importante lembrar que existem vários perfis de voz, vários tipos de voz, né? Até, inclusive, eu tinha anotado aqui, ó, os tipos de voz, a voz trovão,
Tem a voz, tem a voz terra, aquela voz mais grave, né? A minha voz é a voz terra, como se estivesse pisando na terra. Tem a voz fogo que sai de dentro como um ímpeto, vários tipos de voz. Mas o interessante é que você pode fazer exercícios com a tua voz, tu pode treinar a tua voz, pode fazer dicção, oratória. No nosso treinamento de Strave e Fale a Sua Mensagem para o Mundo, agora, para a turma 3, que já encerrou, eu vou colocar uma aula só de dicção e oratória com mais profundidade, que vocês podem identificar o tipo de voz de vocês, tá? E podem aprimorar, melhorar. A nossa voz é um instrumento, gente. Então ela precisa estar aqui afinada, tu precisa ajustar ela, porque muitas pessoas passarão por essa vida falando sem que as pessoas queiram as escutar. Então a tua voz precisa ser agradável também, porque o teu conteúdo ele é legal, mas tu precisa a minha gata me mordendo. Mas tu precisa ter uma voz que as pessoas se sintam, que voz gostosa de ouvir. Eu já passei por isso, tenho certeza que você também já passou, de ir assistir uma palestra, agora principalmente online, e puxa, tu ouvir a pessoa, mas tu não consegue ficar escutando porque ela tem muitos vícios de linguagem, vícios, erros gramaticais, imposição de voz errada, não tem uma entonação certa. O que é entonação? Entonação é quando a voz tem um ritmo. Em algum momento, entonação é quando eu dou sentido, eu dou sentimento para a voz. Tem o ritmo também, que é outra coisa, a velocidade, tudo isso. Quando a pessoa não treina a voz, ela não passou por uma clareza sobre qual o tipo de voz dela, como é que ela vai impor a voz, como ela vai colocar naquele assunto, você escuta a mensagem, mas não absorve, porque os vícios de linguagem dela te atrapalham. Então, se você não gosta da sua voz, treine. Como é que eu posso fazer isso? Pode estar pensando, né? Faça áudios no seu celular. Se desafie a fazer áudios. Grave para você mesmo, mande para as pessoas que você gosta, mande para grupos. Eu fiz 100 áudios de 100 segundos no ano de 2019. Gente, esses áudios circularam por muitos lugares. E agora eu tive que dar uma paradinha, porque eu fiquei um pouco com dor de garganta, mas tem um grupo, Brilhantes Mulheres, que inclusive tem um link aqui na bio, que você pode participar gratuitamente, que você recebe links de treinamentos, você recebe várias informações sobre as lives, sobre coisas que estão acontecendo, com conteúdo da comunicação, conteúdo sobre marketing digital, sobre tudo que você vai usar a voz e a sua expressão, você recebe nesse grupo Brilhantes Mulheres. Então ali, às vezes eu mando áudio e aí eu gravo 2 ou 3 vezes aquele áudio. Então eu começo a treinar o tempo da minha voz, a emoção. Eu escuto muitas vezes, eu penso assim, eu não passei emoção nessa palavra. E eu gravo novamente, entendeu? Então você vai treinar até você começar a gostar da sua voz e ter a habilidade de falar. Então, quinta limitação da sua fala, né, é o medo de ninguém assistir. O medo de ninguém assistir, gente, ele se retrata muito com relação à rejeição. Mas olha, como eu sempre digo, as pessoas dizem pra mim, e se ninguém assistir a minha live, Fábio? Mas se uma pessoa assistir a sua live, já valeu? E sem falar de que existe alguém que está sempre assistindo a sua live. Tem alguém que está sempre te observando. E essa pessoa, ela é galardoadora, ela é presenteadora, ela recompensa quando ela vê uma motivação correta no coração. Essa pessoa é Deus, é Jesus. Independente da sua fé, você acreditando ou não, existe um poder sobrenatural que ele vê quando você está fazendo uma live e esse poder faz com que as pessoas que precisem ouvir essa mensagem assistam o seu vídeo. Muitas pessoas passando aqui agora, avisando que esse vídeo está sendo aqui gravado, né? No Instagram, vai para o YouTube, para o Facebook. Obrigada a quem esteve participando, entrando aqui. Assisto novamente. Hoje
a nossa live um objetivo, bem objetiva, bem curta, falando sobre 5 limitações da sua voz, da sua fala, porque você muitas vezes não tem coragem, força de falar. Eu falei as 5 limitações, que é vergonha de se expor, eu expliquei muito sobre isso. Não ter o que falar é uma grande mentira do nosso cérebro, uma sabotagem. 3, não se achar pronto, pronta, nunca você vai estar pronto. Nunca. Então faça mesmo assim. 4ª limitação, não gostar da sua voz, gaguejar. Sobre gaguejar, use palavras prontas, comece a usar termos prontos. Para quem não sabe, eu na adolescência, eu tinha uma leve gagueira. E eu me curei da gagueira quando eu comecei a fazer um programa na Rádio Taí, na saudosa Rádio Taí. Então, quando eu ia para lá e eu tinha o texto pronto, eu treinava em casa, eu falava com uma autoridade. Eu tinha 15 anos, as pessoas diziam, como tu fala bem, mas depois eu ficava mais frágil, mais simples. Mas quando eu pegava o microfone e ligavam ali, começava vamos apresentar a jovem Fábia Pereira, começava a fazer o programa de rádio, eu me tornava uma pessoa grande, forte. Por quê? Porque eu tinha treinado o texto. Então a gagueira, ela é emocional, você precisa, claro, em alguns casos precisa buscar um fono, né? Mas na maioria das vezes quando você vai gaguejar, aqui mesmo agora falando, em algum momento parece que eu quase que eu gaguejo, entendeu? Ó, o Lucas ali, a Solange entrou, Fernanda, várias pessoas entraram aqui. Então, agora que eu estou falando com vocês, se eu não pensar e não respirar, e não ter um texto pronto, saber o que eu vou falar aqui, de vez em quando uma lidinha, eu posso gaguejar. E tá tudo bem se eu gaguejar. Que legal tu se permitir ser vulnerável. Gente, eu sou humano, e se eu gaguejar tá tudo bem. Eu não preciso ser uma pessoa assim, olha, impecável. E hoje na internet o que conecta as pessoas é saber que o outro também tem limitações. Já aconteceu com vocês de verem uma pessoa assim, a pessoa, nossa, ela é perfeita, aí de repente ela dá um errinho, ela gagueja um pouquinho, tu acha até meio engraçado, tu pensa, mas que show, ela errou e continuou falando. Então a gente não gosta da voz, treina, se você se sente assim, fico nervosa, começa a gaguejar. É emocional. Gaguejou, respira e continua como se nada tivesse acontecido. Porque as pessoas não percebem quando tu fala errado, quando tu gagueja. Tá? Gabriela Fontana entrando aqui também, a Bia, olha só, a Bia entrou também, o Lucas, uma galera entrou aqui agora. Então, ó, 5ª limitação da sua fala, medo de ninguém assistir. Aí eu tenho medo de me chatear, eu tenho medo de me magoar, aí é a questão do meu ego. Certo, pessoal? Eu deixei para vocês aqui, então, 5 limitações. Aí, olha, cuidem com essas limitações, que podem travar a tua fala, a tua voz. E quando tu menos esperar, tu se tornar uma pessoa assim, totalmente alienada, que não fala, que não se expressa, que não expressa sentimentos. E que muitas vezes até deixa de ganhar dinheiro, de falar do teu negócio. Quantas vezes, pessoal, a gente está num grupo de amigos, num grupo de WhatsApp, ou numa live, você esquece de falar do seu negócio, esquece de fazer o teu pitch de venda, ou esquece de falar quem você é, o que você faz. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. É porque eu não desenvolvi isso, eu não treinei, tudo é treino. Certo, meus amores? Estou encerrando aqui agora. Toda quarta-feira, 22 horas, temos live aqui. E de vez em quando aí a gente também faz umas lives surpresas. Desejo a todos um beijo no coração de vocês, uma boa noite. E quem não assistiu tudo, assiste aqui, deixa o seu curtir, encaminha para as pessoas que não estão tendo coragem de gravar. Sabe aquela amiga, aquele amigo, aquele colega, aquele cliente que diz, eu não consigo, eu sou travado. Manda essa live que a pessoa vai entender que ela também pode. É só ela entender quais essas 5 limitações que estão impedindo ela de falar. Beijo, beijo no coração. Até o próximo vídeo.